Olá, sejam bem-vindos ao canal Segredo de Deus. Eu sou Elaine. Hoje iremos falar sobre a besta que sobe da terra. Essa besta, por sua vez, tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e faz com que todos adorem a besta que subiu do mar. Vamos aprofundar em cada detalhe desse animal, que simboliza o anticristo e seu governo. Em visão, o apóstolo João vê essa outra besta surgir da terra, o que lembra um morto se levantando do seu túmulo. Essa besta representa um poder político do sistema da besta, como também representa o líder. Essa besta tinha 2 chifres. Já vimos que chifre simboliza líder, ou seja, a ideia aqui é destacar 2 líderes desse sistema, cuja aparência era de cordeiro. Quem é o cordeiro? Cristo, ou seja, ele passava a impressão de manso e humilde, porém falava como um dragão. Quem é o dragão? Satanás. Ou seja, tinha a aparência de ser o Salvador, porém era o próprio Satanás, o pai da mentira, aquele que veio para matar, roubar e destruir. O poder dessa besta está na sua boca, como vimos no chifre pequeno. Ele, com sua oratória e poder de persuasão, enganará a muitos, se passando por alguém que veio trazer a solução para os problemas do mundo, mas depois de um tempo se mostrará como realmente é e para que veio. A segunda besta, essa que sobe da terra, tem a mesma autoridade da primeira besta, a que surge do mar, aquela que foi morta e trazida à vida de volta pelo dragão. Essa segunda besta tem poderes sobrenatural, operando grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, enganando todos aqueles a quem o seguem. Esse segundo líder faz com que todos os habitantes da terra, aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida e que não creem que Jesus é o Filho de Deus, ele faz com que essas pessoas adorem a besta líder que surgiu do mar. A besta que é o 8º rei, aquele que ressuscitou, ou seja, ele obriga as pessoas a fazerem isso. E como um líder político obriga o seu povo a fazer algo? Aprovando leis e decretos, assim como Nabucodonosor fez o decreto que todos deveriam se prostrar à imagem de ouro que ele havia feito, senão seriam mortos. Assim como Nabucodonosor, esse segundo líder manda fazer uma imagem da besta, aquela que foi morta e vivia. Essa imagem é o segundo chifre da besta que surge da terra. E foi dado espírito a essa imagem da besta, e foi dado a ela o poder de fala, apontando novamente para a origem do Monte Vaticano, onde homenageia um deus romano Vaticanus, responsável por conceder às crianças sua capacidade de falar, e o dom de oratória demonstrado pelos videntes, além do uso daquele local que era um cemitério. E essa imagem tem o poder de matar todos os que não o adorarem, e faz que a todos, e pequenos, grandes, rico, pobre, livre, servo, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, tem a primeira besta, a que surge do mar, que além de representar o 4º império, o império da besta, também representa seu líder, alguém que foi morto e trazido à vida por Satanás, e é o 8º líder. Ainda tem a besta que surge da terra, que tipifica um poder com 2 líderes. Um líder, que é o anticristo, o chifre pequeno. Ele possui poderes sobrenaturais e tem a mesma autoridade da primeira besta. E ainda tem a imagem que foi feita do primeiro líder, a besta que surgiu do mar, a que foi morta e reviveu. Essa imagem fala e ainda mata todos aqueles que recusaram a adorá-la. Essa imagem da besta tem um sinal, um nome e o número do seu nome, que é 666. E este sinal, nome e número será posto na mão direita ou na testa de todos. Aqueles que se recusarem será morto. E se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o seu sinal, terá o mesmo fim que ela, e será lançado no lago de fogo, e não tem repouso nem de dia e nem de noite. Antíoco Epifânio aponta para o anticristo, e através dele conseguimos ter uma noção de quão perverso esse líder será, pois ele possui as suas características: insolente, um rei duro de semblante, astucioso, enganador, orgulhoso, blasfemador e perseguidor do povo de Deus. E assim como ele profanou o templo, o anticristo também o fará com sua perversidade. Surgirá com uma aparência de cordeiro, tomará o governo com engano e se manifestará com a fúria do dragão, a antiga serpente Satanás.
Com seu poderio militar, ele se levantará ferozmente a fim de profanar o santuário e a fortaleza, tirar o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Saiu deles uma raiz pecadora, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém, e começou a reinar no ano 137 da dominação grega. Naqueles dias, surgiram de Israel homens iníquos, que instigaram a muitos, dizendo: Vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois, desde que nos separamos delas, muitos males caíram sobre nós. Agradou-lhes esse modo de falar e alguns dentre o povo tomaram a iniciativa de ir ao rei, o qual lhes deu autorização para introduzir os costumes dos gentios. Construíram, então, em Jerusalém, uma praça de esportes, segundo os costumes dos pagãos, cancelaram os sinais da circuncisão, afastaram-se da Santa Aliança, para se associar aos pagãos, e se venderam para fazer o mal. Quando lhe pareceu que seu reino estava bem consolidado, Antíoco resolveu conquistar o Egito para reinar sobre os dois reinos. Invadiu, pois, o Egito com um exército imponente, com carros e elefantes, com a cavalaria e uma grande esquadra. Travou batalha contra Ptolomeu, rei do Egito, que bateu em retirada diante dele, e muitos caíram feridos. As cidades fortes do Egito foram tomadas, e o país foi saqueado. Depois de ter vencido o Egito, no ano 143, Antíoco voltou e marchou contra Israel, subindo até Jerusalém com um numeroso exército. Entrou no santuário com arrogância, tirou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, a mesa da apresentação, os copos, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas e os ornamentos de ouro que havia na fachada do templo, removendo tudo. Tomou também a prata, o ouro e os objetos preciosos, bem como os tesouros escondidos que conseguiu encontrar. Tendo recolhido tudo, partiu para sua região, depois de ter feito uma matança e falado com extrema arrogância. Israel celebrou um grande luto em todos os lugares, gemeram os chefes e os anciãos. As virgens e os jovens perderam todo o vigor. E a beleza das mulheres se alterou. Todo recém-casado entoou um lamento. E a esposa esteve de luto em seu quarto. Tremeu a terra por causa de seus habitantes. E toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Depois o rei enviou a todo o seu reino uma ordem para que todos formassem um só povo, renunciando cada qual aos próprios costumes. Todas as nações aceitaram a ordem do rei. Também em Israel muitos abraçaram de bom grado a religião dele, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. O rei expediu também decretos por meio de mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá, prescrevendo-lhes que adotassem os costumes estranhos ao país, que se abolissem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no santuário, que se violassem os sábados e as festas, que se profanassem o santuário e as pessoas consagradas, que se construíssem altares, templos e ídolos, e se imolassem porcos e animais impuros, que deixassem incircuncisos os filhos e que se contaminassem com toda a sorte de impurezas e profanações, de tal modo que esquecessem a lei e subvertessem todas as instituições. Quem não agisse conforme a ordem do rei devia ser morto. Em conformidade com todas essas ordens, que tinha enviado a todo o reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios em cada uma delas. Muitos dentre o povo aderiram a eles. Todos os que tinham abandonado a lei, praticaram o mal no país, obrigando Israel a viver nos esconderijos e em todos os seus lugares de refúgio. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, construíram a abominação da desolação sobre o altar dos holocaustos. Nas cidades circunvizinhas de Judá ergueram altares e às portas das casas e nas praças ofereciam sacrifícios. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Se descobrissem na casa de alguém um exemplar da aliança, e se alguém observasse a lei, o decreto do rei o condenava à morte. Com prepotência tratavam os israelitas que eram surpreendidos cada mês nas várias cidades. No dia 25 de cada mês ofereciam sacrifícios no altar que estava sobre o altar dos holocaustos. Conforme o decreto, as mulheres que circuncidassem os filhos eram condenadas à morte.
com os filhinhos pendurados ao pescoço, com seus familiares e com os que tinham feito a circuncisão. Todavia, muitos em Israel permaneceram firmes e tiveram a força de não comer nada de impuro, preferindo morrer a se contaminar com alimentos impuros e a profanar a Santa Aliança, e de fato morreram. Uma grande ira pesou fortemente sobre Israel. Santuário se refere ao templo. Antíoco parou o sacrifício no templo e sacrificou porcos profanando o lugar santo. Ou seja, ele tratou com irreverência, desrespeitando a santidade de Deus. Ele ofendeu, afrontou a santidade daquele lugar. O lugar santíssimo do templo só podia ser acessado pelo sumo sacerdote do templo. Após o sacrifício de Jesus na cruz, o véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai, através de Jesus, que é o sumo sacerdote real, que de fato tem acesso ao Pai. O templo, o tabernáculo e tudo que ali está inserido aponta para Jesus. Elas são linguagem figurativa do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Nós somos o templo onde o Espírito de Deus habita. Jesus é o sumo sacerdote e também o sacrifício contínuo, pois seu sangue nos purifica de todo pecado todos os dias até que ele volte e cesse o tempo da graça, cessando assim o sacrifício contínuo. O Espírito Santo é a nossa fortaleza, é Deus habitando em nós. Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus habita nos seus santos. Na Bíblia, há apenas um pecado que não tem perdão, não tem volta, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Ao aceitar a marca da besta, você está maculando o seu corpo, você está profanando o lugar santo. O Espírito Santo se retira dele e o sacrifício de Jesus não tem mais valia sobre você. Então, Satanás estabelece a abominação dele em você, aonde você perde a graça e está condenado ao fogo do inferno, provocando a sua própria ruína. O terceiro templo pode até ser construído, a história pode se repetir, mas o verdadeiro templo somos nós, corpo de Cristo, lugar onde Deus habita. Após a morte de Jesus na cruz, tudo se fez novo em Cristo e as coisas velhas são apenas sombra do que haveria de se manifestar. Deus nos fez sua imagem e semelhança e nos fez sua morada. Os santos são o templo onde Deus habita. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. Deus enviou seu Filho para morrer por nossos pecados. Jesus é o sacrifício contínuo e o sumo sacerdote que intercede por nós, nos ligando a Deus através do seu sangue, que é a nova aliança. A serpente, desde que Deus criou o homem, ela vem tramando para contaminar a sua mais amada criação. No jardim do Éden, ela achou que terminaria ali, mas Deus tinha um plano de redenção já pronto. Durante todo o trajeto da humanidade, ela vem tentando destruir o ser humano, mas o diabo não pode frustrar os planos do Senhor. Então ela decidiu fazer uma aliança com o homem, desligando ele de Deus e se ligando a ele. Se Jesus ligou o homem a Deus através do seu sangue com seu sacrifício, o diabo tem um plano de ligar o homem a ele através do DNA, o transformando em filhos da serpente. Essa é a abominação desoladora. É a marca da besta que profanará o santuário, tirando a marca de Cristo e a substituindo pela marca do diabo, passando a ser um com ele, se misturando com a serpente. O ferro da estátua da visão de Nabucodonosor, tipificando o reino da besta que tem o poder do dragão, que é a antiga serpente. O império tipificado pelo ferro é Roma, que é a besta, que tem o poder do dragão, que é Satanás, a antiga serpente. O veneno da serpente é a marca da besta. Uma vez pega por ela, a marca de Cristo em seu DNA é retirada, e a pessoa sofre uma simbiose com o próprio diabo, sendo um com ele, rompendo com Cristo e passando a ser da besta, e terá o mesmo fim que ela. Ficamos por aqui. Obrigado por ter me acompanhado em mais esse vídeo. Até o próximo.